Olá, boa noite. Sérgio Moro diz que ministro do novo governo que vier a sofrer denúncia de corrupção deve ser afastado. E no União Brasil, desta segunda-feira, 12 de novembro, você vai ver também. Gás de cozinha mais caro. Petrobras autorizou o reajuste de 8,5%. Agora eu vou deixar o botijão com a mangueira com o registro desligado e só atender o cliente quando ele chegar e me pedir o que ele vai querer consumir. Natal de compras aquecidas. Comércio aposta em vender mais do que em 2017. Começa a Semana da Prematuridade da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Segundo dados do Ministério da Saúde, 12% dos brasileiros nascem prematuros. E tem ainda, o ditado popular nunca fez tanto sentido. O sol tá mesmo que fogo. Nessa época do ano, perto do final do ano, as temperaturas são muito elevadas. Isso e muito mais a partir de agora no União Brasil, que já está. O ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, mandou soltar o empresário Joesley Batista, da JIF, e os ex-executivos do grupo, Ricardo Saúde, Demilton Castro e Florisvaldo Oliveira. Eles foram presos sexta-feira na Operação Capitu, deflagrada pela Polícia Federal. No despacho que autorizou a prisão, a desembargadora Mônica Cifuentes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, disse que os executivos da JIF ocultaram fatos relevantes nas delações premiadas. O ministro atendeu o pedido da defesa de Joesley para estender os efeitos de uma decisão que, no domingo, já havia soltado o ex-secretário de Defesa Agropecuária, Rodrigo Figueiredo, também preso na operação. Já a assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, informou nesta segunda-feira que o economista Joaquim Levy aceitou o convite para presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, no governo Jair Bolsonaro. Atualmente, Levy ocupa o cargo de diretor do Banco Mundial nos Estados Unidos. Ele foi ministro da Fazenda no governo da presidente Dilma Rousseff e diretor da administradora de investimentos Bradesco. Levy deixou o Ministério da Fazenda em meio a um desentendimento com o então ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, que depois o sucedeu no comando da economia. Ele decidiu sair quando o governo Dilma concordou em reduzir a meta de superávit para 2016. E o mercado financeiro baixou a estimativa de inflação para 2018 e 2019. A previsão de inflação para este ano cai pela terceira vez consecutiva. Já a estimativa de alta do PIB permanece para 2018. As previsões constam no boletim de mercado divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a inflação oficial do país, o mercado financeiro reduziu a previsão de 4,40% para 4,23% para este ano. Foi a terceira queda seguida deste indicador. A expectativa do mercado ainda segue pouco abaixo da meta de inflação, que é de 4,5% neste ano e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema. A meta terá sido cumprida se o IPCA ficar entre 3% e 6% em 2018. Para 2019, os economistas das principais instituições financeiras reduziram sua expectativa de inflação de 4,22% para 4,21%. A meta central do próximo ano é de 4,25% e o intervalo de tolerância do sistema de metas varia de 2,75% a 5,75%. A meta da inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional. Para alcançá-la, o banco leva em consideração a taxa de elevação ou redução da Selic. Já para o crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB deste ano, a previsão do mercado financeiro ficou estável em 1,36% na semana passada. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Para o ano que vem, a expectativa do mercado para a expansão da economia seguiu inalterada em 2,50%. Os economistas dos bancos não alteraram, porém, a previsão de expansão da economia para 2020 e 2021,
que continuou em 2,5% para esses anos. Já o botijão de gás de cozinha já está mais caro a partir desta segunda-feira em todo o país. Isso porque houve um reajuste de 8,5% nas refinarias, determinado pela Petrobras desde o dia 5 de novembro. Ricardo já está sentindo no bolso a alta no preço do gás de cozinha. Ele trabalha fazendo e vendendo lanches e gasta em média 2 botijões por mês. Vai me impactar por causa de modo que eu vou ter que fazer mais outro gasto ou então fazer uma maneira que eu diminua mais o meu consumo ainda do gás, né? No caso agora eu vou deixar o botijão com a mangueira com o registro desligado e só atender o cliente quando ele chegar e me pedir o que ele vai querer consumir. Desde janeiro deste ano, os reajustes do preço do botijão de gás passou a ser trimestral. Essa periodicidade foi quebrada no mês passado porque o fechamento de 3 meses coincidiu com a proximidade do primeiro turno das eleições. Quando se fala em eleição, tudo no país para, até aumenta. E coincidentemente, o reajuste trimestral seria em outubro. E ainda teve várias quedas do dólar, que não dá para entender por que veio esse aumento após as eleições. Com o reajuste, o preço do gás, que custava em média R$ 73 a R$ 75, agora vai custar em torno de R$ 80 até R$ 85. Segundo o presidente do Sindicato de Revendedores de Gás do Ceará, Luciano Holanda, além da alta de 8,5% da Petrobras, a Secretaria da Fazenda do Ceará determinou no dia 1º de novembro mais um acréscimo de 61 centavos por botijão. Do reajuste da Petrobras, ainda veio também um reajuste de pauta do PMPF. A pauta do PMPF foi 0,61 centavo por botijão, que só foi repassado, está sendo repassado conjuntamente com o novo aumento da Petrobras. O presidente do Sinsegás diz ainda que depois de seguidas altas no preço, o consumidor tem ficado mais cauteloso na hora de cozinhar e procurado economizar o gás. Tinham clientes que consumiam entre 25 a 30 dias, estão comprando novamente com 40 a 45 dias, porque se educaram. O Ricardo é desses consumidores que tenta fazer algumas estratégias. Afinal, quem não quer que o gás dure por mais tempo? Pergunto o que é que o cliente vai querer consumir e aí eu vou e ligo o botijão de gás. Eu não deixo ele ligado para não nem perder nem um pouco do gás que ele tem, tá entendendo? Usar tudo que eu posso. E quando ele está perto de secar, eu abaixo o botijão de gás. Eu deito o botijão de gás para consumir mais ainda. É uma boa dica, de fato. O Natal de 2018 deve movimentar mais de 50 bilhões de reais em compras, segundo previsão do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Em Fortaleza, a expectativa é de vendas maiores do que no Natal de 2017. No centro de Fortaleza, encontramos consumidor já fazendo as compras de final de ano. Roupa masculina. A das crianças também vai ter que comprar. Eu já comprei todos os sapatos para a família inteira. Segundo pesquisa do SPC Brasil, 72% das pessoas pretendem mesmo presentear no Natal deste ano. A previsão é que as compras nesse período movimente 53 bilhões e meio de reais na economia do país. O desempenho do varejo deve ficar estável em relação ao Natal de 2017, quando considerada a inflação do período. No ano passado, o estudo estimou uma injeção de 51 bilhões de reais na economia. Agora já prevê que 110 milhões de brasileiros vão presentear neste Natal. Em Fortaleza, a perspectiva dos lojistas está bem positiva para o período de final do ano, até mesmo melhor do que 2017. Mas esse aumento nas vendas deve acontecer somente após o dia 23 de novembro. Esse período fim do ano, tanto os lojistas ficam aguardando para fazer suas ofertas, como os consumidores também, né? Os consumidores também ficam aguardando esse momento para realizar os seus sonhos. Mas tem muita gente com o pé no freio, viu? Ainda segundo a pesquisa, 85% dos brasileiros disseram que pretendem pesquisar bem os preços com o objetivo de economizar. E 67% das pessoas pretendem fazer isso utilizando a internet. Mas as lojas de rua e também os shopping centers serão utilizados como comparativo dos preços dos produtos. Claro, com a proposta de levar as compras mais baratas para casa.
E por mais que os consumidores estejam mais cautelosos, o fato de demonstrar intenção de compras no Natal já é bem animador para movimentar os setores produtivos do país, como explica o economista. E o apelo do final do ano, apelo de festas das empresas, festas das famílias, presentes de pai para filho, para namorado, para irmã, para esposa, para marido, enfim, é um momento onde a economia entra num processo de ebulição. Tem presente para todo mundo nessa época do ano. E a seguir, a pauta é política. Estamos de volta. Moro diz que ministro corrupto deve ser afastado. Palocci tem audiência desmarcada. Lula e outros impugnados terão que devolver recursos do fundo eleitoral. Assuntos para a pauta é política. O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, o juiz federal Sérgio Moro, afirmou em entrevista neste domingo que, na avaliação dele, caso algum integrante do primeiro escalão da gestão Jair Bolsonaro for acusado de se envolver em casos de corrupção, deve ser afastado se a denúncia for consistente. Questionado sobre se ele, como ministro da Justiça, iria analisar e fazer esse juízo de valor para aconselhar o presidente a demitir o ministro em questão, ele admitiu que provavelmente se envolveria neste processo. Ele disse ainda que discutiu com Bolsonaro e obteve a garantia do presidente eleito de que ninguém seria protegido se surgissem casos de corrupção dentro do governo. O juiz Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu a audiência em que o ex-ministro Antônio Palocci seria ouvido no caso em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é acusado de tráfico de influência na compra de caças da Força Aérea Brasileira. Palocci foi chamado porque, em agosto, após fechar a delação, mencionou a procuradores uma reunião de 2009, em que Lula teria tratado de propina com o então presidente francês Nicolas Sarkozy, interessado no negócio da FAB. Já o juiz Valisney Oliveira, responsável pelas ações em que Lula é réu em Brasília, decidiu reabrir a fase de instrução do caso para poder ouvir Palocci. Candidaturas impugnadas nas eleições de 2018 receberam quase 39 milhões de reais do fundo eleitoral e de doações oficiais. O valor, pelas regras da Justiça Eleitoral, terá de ser devolvido. A campanha do ex-presidente Lula, por exemplo, que teve sua candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, foi responsável por 20 milhões do total. Os valores foram arrecadados antes da confirmação de Fernando Haddad na cabeça da chapa presidencial petista. A campanha de Lula declarou ter gastado 20 milhões de reais dos valores recebidos. E técnicos do Núcleo de Inteligência da Justiça Eleitoral identificaram cerca de 25 mil indícios de irregularidades nas prestações de contas dos candidatos nas eleições deste ano. Quem tem outras informações é a Lígia Xavier, direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. De acordo com a Justiça Eleitoral, as suspeitas envolvem doações e gastos de campanha de candidatos a deputado, senador, governador e presidente. Para se ter uma ideia, das 28 mil prestações de contas aguardadas, foram entregues 19.255, o que corresponde a 68,6%. O total de recursos sob suspeita soma 53,7 milhões. Os indícios de irregularidades mais verificados entre os doadores e fornecedores nas prestações são de funcionários de empresas, Bolsa Família, doador já falecido, empresários parentes e empresas de filiados a partidos. Se confirmadas as fraudes, os envolvidos podem sofrer punições como multa, suspensão de repasses de recursos públicos e até cassação do mandato no caso dos eleitos. Não foram divulgados nomes dos candidatos com indícios de irregularidades. As prestações de contas continuam sendo preenchidas. Portanto, novas irregularidades podem ser identificadas. Toda a documentação entregue à Justiça Eleitoral por partidos e candidatos é disponibilizada na íntegra no portal do Tribunal Superior Eleitoral para consulta pública. Eu volto com você, Miguel.
Obrigado, Lígia, pelas informações. E mudando agora de assunto, a Maternidade Escola Assis Chateaubriand, aqui em Fortaleza, está promovendo a Semana da Prematuridade, com palestras, oficinas e rodas de conversas para orientar mães de bebês prematuros. A programação faz parte do dia 17 de novembro, data alusiva ao Dia Mundial da Prematuridade. Quem mostra pra gente é a repórter Cristina Dutra e o cinegrafista Matheus Souza. A Kílvia veio hoje à Maternidade Escola Assis Chateaubriand prestigiar o trabalho que a equipe multidisciplinar tem feito com ela e seu pequeno Davi há mais de um ano. Ela é mãe de primeira viagem e logo teve que encarar um parto prematuro e a dor de ter que ficar por um tempo longe do bebê. Isso porque o Davi nasceu com apenas 24 semanas, ou seja, 6 meses. Foi um susto de princípio, né? Mas com o decorrer do tempo, a gente vai tendo acompanhamento psicológico e vendo os cuidados e a atenção que os médicos dão a gente aqui na maternidade escola, a gente vai se acalmando e se tranquilizando. Só no ano passado, mais de 1.200 bebês nasceram prematuros na maternidade escola, uma das maiores maternidades públicas do Norte e Nordeste. A chefe da unidade de neonatologia da MEAC, Eveline Campos, afirma que a melhor forma de evitar um parto prematuro é realizar o pré-natal de forma adequada. O parto prematuro pode ocorrer nas pacientes que não fazem um pré-natal adequado, que não têm a oportunidade de detectar algumas doenças que podem ser tratadas, tipo infecção urinária ou um sangramento no período do primeiro trimestre, que pode, se for diagnosticado, pode ser tratado e evitada essa prematuridade. Se cuidar de um bebê já requer muito cuidado, imagine de um bebê prematuro. Segundo a coordenadora da enfermagem neonatal da MEAC, Ana Paula Melo, os desafios são maiores. Desde a UTI, ensinar a mãe a trocar a fraldinha, e no início ela só consegue segurar a dietinha para o bebê tomar, porque não pode fazer manuseios, né, com o bebê. Mas a mãe do prematuro, ela vai ter que ter cuidado na alimentação, porque são bebês que têm muito refluxo, né? Vai ter que dar o leite exclusivamente, de preferência o materno, para além de estar alimentando, proteger o bebê. Segundo dados do Ministério da Saúde, 12% dos brasileiros nascem prematuros. E uma das principais características deles é o baixo peso e a baixa idade gestacional. Essa condição faz com que muitos deles tenham que lidar desde pequenos com problemas sérios de saúde. Quanto menor a idade gestacional, menor o peso. E quanto menor o peso, menor a idade gestacional, o bebê vai ficar mais tempo no hospital, né, com cuidados de terapia intensiva na UTI. Em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade, comemorado no dia 17 de novembro, a maternidade está realizando a Semana da Prematuridade, que acontece até sábado, com atividades que têm o objetivo de ajudar e tirar dúvidas de mães de bebês prematuros. O bebê prematuro, aqui na maternidade, ele tem um acompanhamento semanal, se ele tiver menos de 2,5 kg, né? E depois ele segue um acompanhamento até 5 anos de idade. Veja no próximo bloco temperaturas elevadas no Nordeste. Tem ainda o noticiário internacional. Todos nós já sabemos que os meses de setembro, outubro, novembro e começo de dezembro são os mais quentes no Nordeste. Afinal, é um período com poucas chuvas. Mas neste ano, a impressão que se tem é que a temperatura ficou ainda mais difícil de suportar. É aquela história, parece que tem um sol para cada pessoa, não é verdade? Quem nunca ouviu a expressão um sol para cada pessoa, especialmente aqui no Ceará nos últimos dias, não é mesmo? Pois é, tem muita gente já reclamando do calorzão que tem sentido. Tá bem mais quente. Em Fortaleza quase não tem árvore, então é bem complicado. Muito mais quente, eu trabalho o dia inteiro em cima de uma moto, então é complicado porque você andando você não se refresca, então
mesmo você estando se deslocando, você não sente que fica mais frio. Mas a análise histórica mostra que a atual temperatura é típica desta época do ano. Segundo o meteorologista, nos meses de setembro, outubro, novembro e início de dezembro, o clima fica mais quente no Nordeste. E isso acontece também pela falta de chuva nesse período. Segundo a FUNSEMI, a média de chuvas no Ceará no trimestre que vai de setembro a novembro é de apenas 11 milímetros. Agora, já a temperatura nesse mesmo período chega a 39 graus, como foi o caso dos registros no último mês nos municípios de Jaguaribe e Sobral. Nessa época do ano, perto do final do ano, as temperaturas são muito elevadas. E é um período em que as umidades relativas do ar também alcançam valores mais altos do que no início do semestre, do segundo semestre. E aí, com ventos também mais fracos, juntando tudo isso, a sensação de calor é bem mais elevada de nossa parte. Para que o calor não afete a saúde, os especialistas estão recomendando evitar a exposição direta ao sol e o consumo de bastante líquido. Nas ruas tem gente se protegendo como pode do sol mais forte. Além do consumo de mais água, as pessoas procuram sombras para aliviar o calor. E a perspectiva é que esse clima permaneça por mais um tempo e seja amenizado apenas nas últimas 2 semanas de dezembro. Começa a amenizar a partir do momento em que as primeiras chuvas começam a cair, principalmente se houver uma regularidade nessas chuvas, ou seja, uma continuidade delas, que aí a presença de mais nuvens no céu e nuvens espessas, como são as nuvens de chuva, permitem que o sol seja bloqueado, a luz do sol, né? E com isso haja menos aquecimento na superfície, no ar acima da superfície da Terra. E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. A principal caravana de imigrantes centro-americanos que desafia o presidente Donald Trump com sua marcha rumo aos Estados Unidos se fragmentou novamente na cidade do México desde sexta-feira. Centenas de pessoas retomaram a caminhada, enquanto a maioria permanece em um abrigo na esperança de conseguir ônibus para levá-los. Na noite anterior, decidiu-se pela maioria de uma assembleia que a caravana sairia da capital após o fracasso do pedido para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados disponibilizar 150 ônibus para facilitar o percurso. Os serviços de emergência continuam nesta segunda-feira por busca por mais de 100 pessoas desaparecidas na zona afetada pelo gigantesco incêndio que arde desde quinta-feira no norte da Califórnia e que, junto com outro incêndio no sul, já causou pelo menos 31 mortes. Segundo informações publicadas no Twitter pelo Departamento do Corpo de Bombeiros, o incêndio batizado de Camp Fire, localizado a nordeste de São Francisco, já matou 29 pessoas, deixando 3 bombeiros feridos e devastou quase 45 mil hectares, 6.450 moradias e 260 comércios. Em 3 países da África Ocidental, a Serra Leoa, a Guiné-Conakry e a Libéria, pelo menos 11 mil pessoas morreram e mais de 28 mil foram diagnosticadas com ebola entre 2013 e 2016. Uma crise sanitária sem precedentes que originou em um esforço de investigação que começa a dar os primeiros resultados. Um projeto europeu na Serra Leoa está testando uma vacina promissora contra o ebola. Os ensaios clínicos envolvem mais de 1.000 voluntários, incluindo crianças e jovens. Os líderes separatistas pró-Rússia venceram as eleições locais no leste da Ucrânia, segundo resultados quase definitivos publicados nesta segunda-feira, em uma votação considerada ilegítima por Kiev e pelos países ocidentais. Os habitantes dos territórios separatistas foram às urnas no domingo para eleger presidentes e deputados para as 2 repúblicas populares autoproclamadas pelos rebeldes. De acordo com as comissões eleitorais de ambos os territórios, com 95% dos votos contados, os atuais chefes interinos ganharam a votação. Denis Pushilin alcançou 60,9% em Donetsk e Leonid Pasternak 68,4% em Lugansk. E vamos agora a outras notícias do Brasil e do mundo nas nossas imagens do dia.
O médico Roberto Kunimasa Kikawa foi morto a tiros na noite do último sábado durante uma tentativa de assalto no bairro Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Kikawa tinha 48 anos e é conhecido por ter fundado, em 2008, a Carreta da Saúde, iniciativa que leva atendimento médico especializado em unidades móveis a pacientes de baixa renda do SUS. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Rua do Manifesto. Ao chegar lá, encontraram um médico dentro do seu jipe. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, vai intensificar nesta semana contato direto com parlamentares em busca de emendas para a contratação de 1.800 funcionários. Em nota, nesta segunda-feira, o órgão usou termos como crise, ameaça e situação limite sobre o quadro de pessoal e apelou para o apoio de instituições públicas e privadas para ter suas emendas aprovadas. A falta de pessoal ameaça o plano de trabalho e até mesmo o censo de 2020. O governo de Israel informou que dezenas de foguetes foram lançados na faixa de Gaza contra áreas do subsolo israelense, que respondeu enviando caças para destruir alvos terroristas no território palestino nesta segunda-feira. 2 palestinos foram mortos nos ataques israelenses, segundo o Ministério da Saúde local. Não surgiram relatos de feridos ou danos em Israel, mas os militares disseram que um coronel, identificado somente com a letra M, foi morto na operação e que outro militar ficou ferido. 2 dos principais partidos da oposição na Bolívia, o Movimento Democrata Social, Democratas, e a Democracia União Nacional, UNE, formalizaram uma aliança para as eleições presidenciais de 2019, nas quais o presidente Evo Morales, no poder desde 2006, deve tentar um 4º mandato. Em um ato em Santa Cruz de la Sierra, os 2 partidos promoveram um ato para incorporar todas as forças que se comprometeram com a construção da oposição boliviana. O principal nome dos democratas é o governador da província de Santa Cruz, Rubem Costas. A UNE é liderada pelo ex-candidato à presidência Samuel Doria Medina, derrotado por Evo Morales nas eleições de 2014. E fica por aqui a edição desta segunda-feira. A seguir, tem a reapresentação do programa Da Hora e logo mais às 21h30 tem a reprise do nosso telejornal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.